Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento aqui da Comissão de Direito Securitário da OAB de Campinas. Hoje vamos falar sobre fraude contra o seguro, um tema muito relevante para o mercado segurador e para a sociedade. Mas eu vou me apresentar, meu nome é Graziela Velasco, sou presidente da Comissão de Direito Securitário aqui da OAB de Campinas. Gostaria muito de agradecer à nossa presidente, a doutora Luciana Freitas, e todos da diretoria da OAB pela oportunidade de debater sobre o seguro e divulgar a importância que ele tem para o desenvolvimento econômico do nosso país. Quero agradecer ao Dr. Márcio Malfatti, um ícone no direito do seguro, por estar aqui conosco e por ter aceito o nosso convite. O Dr. Márcio Malfatti é sócio da Pimentel Associados Advocacia, pós-graduado em Direito de Processo, acabei perdendo aqui meu arquivo. Ele é sócio da Pimentel e Associados Advocacia, pós-graduado em Processo pela Universidade Paulista, especialista em Direito de Seguros na Universidade de Salamanca, em Direito de Seguro pela Universidade Nova Lisboa, em Direito de Seguro pela Universidade de Buenos Aires. Ele é ouvidor em seguradoras brasileiras, foi superintendente jurídico da Liber Seguros, gerente do contencioso da Itaú Seguros, é ex-presidente da AIDA, Seção Brasil, 2012-2014, atualmente é vice-presidente do grupo de trabalho SILA, desculpa de novo, caiu aqui o meu arquivo, de seguros de crédito e caução. Dr. Márcio, está com você a palavra. Doutora Graziela, a quem carinhosamente chamo de Grazi, na pessoa de quem vou agradecer esse honroso convite a você, a Luciana Freitas, presidente da OAB Campinas, a própria OAB Campinas, a terceira subseção. Uma alegria estar com vocês e com todos os amigos que estão aí chegando na tela, e eu posso chamar de amigos realmente, porque são aí, os que estão chegando são amigos e alguns de longa data, e a maioria deles vai ouvir mesmice, mas é o preço que se paga pela amizade de tanto tempo. E eu quero agradecer as gentis palavras, né, tua aí, essa coisa de ícone, ainda não me acostumo com essas coisas aí, eu não me considero algo dessa natureza, eu sou mais um estudioso que nem você, com vontade de aprender todo dia, com vontade de ler todo dia, com vontade de aprimorar todo dia. Acho que é importantíssimo. Eu falo todas as vezes, eu sou um jogador de basquete frustrado, eu sou fanático pela NBA, mas pelos fundamentos da NBA. Quer dizer, o cara que ganha milhões de dólares por mês bate lance livre todo dia para treinar algo que ele faz de forma maravilhosa. Então, acho que a gente tem que revisitar a base, tem que estudar todo dia, tentar melhorar, ouvir ideias, né? E isso a OAB Campinas traz hoje para todo mundo, uma ideia de a gente revisitar alguns conceitos, trocar algumas ideias, levar a informação para algo que a gente conversava um pouco aqui nos bastidores, democraticamente, como você falou, a um público que está em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo, né, que tem a oportunidade dessa noite de bater um papo com a gente sobre fraude em seguro, né? Eu vou pedir licença a vocês para projetar minha tela aqui e para a gente começar, então, esse bate-papo. Como a gente está numa situação muito informal aqui, e se a Grazi e a pessoa que está gravando concordar, podem interromper, fazer perguntas durante, não precisa esperar o final, aí podemos tornar isso aqui um grande bate-papo, uma grande diversão, para a gente passar a nossa noite de quinta-feira aí de uma forma muito agradável. Todo mundo enxergando aí a tela? Tá legal aí para vocês? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Bom, feitos os agradecimentos, eu queria dizer o seguinte para vocês. Nós vamos fazer um passeio aqui de fraude. Nós vamos fazer um passeio pelo Código Penal, pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil e pela Constituição. Sem fugir do tema fraude, mas tentando pontuar cada um deles no seu universo de direito e o que isso traz
para o contrato de seguro, para que você possa, então, entender por que algumas situações são necessárias no contrato, na operação, na regulação e, por fim, na liquidação de um sinistro. Ou, melhor dizendo, eu não quero aqui colocar fraude só para sinistro, a fraude pode se dar de qualquer forma dentro do contrato e em qualquer momento do contrato. Mas é no sinistro que você vai encontrar a grande situação de vantagem ilícita, quando age por fraude, no sentido de obter uma vantagem que não lhe é devida, em prejuízo àquele fundo mútuo que todo mundo conhece do seguro. Eu trago uma informação para abrir do Código Penal, porque todo mundo costuma dizer que a fraude contra seguro é aquela do artigo 171. E, na verdade, ela não é. Ela é a do parágrafo 2º do artigo 171, mais precisamente no seu inciso 5º, onde ele diz destruir total, parcialmente, total, no intuito de haver indenização ou valor de seguro. É importante dizer que este crime, no meu entender, é um crime que não necessita de resultado material, né? Basta a prática. E por que eu estou dizendo isso? É porque na vida prática, com perdão da repetição da palavra, nós tivemos um processo em que o cidadão cortou o braço, o antebraço, e a imprensa noticiou. E a equipe da seguradora que eu trabalhava à época agiu rapidamente, identificou a apólice desse na nossa companhia e, ao entrevistar o segurado que se autolesionou, ele acabou declarando que havia, então, feito aquilo com o intuito de receber o seguro, que não ia sequer fazer o aviso de seguro, então, de sinistro, o aviso de sinistro, e que dava por encerrada aquela situação. Passado um tempo, ele fez o aviso de sinistro, houve o rechaço do aviso de sinistro, e na ação penal, acreditem ou não, o juiz disse que não se chegou a materializar o crime, porque não havia o resultado de indenização ou do valor do seguro, que ele sequer havia chegado a pedir a indenização. Alguns chegaram a perguntar, então, qual seria a intenção dele. Devia ser estética, vai ver, ele não gostava do braço esquerdo, cortou o braço esquerdo porque não gostava do braço, porque razão ou outra não havia para ele cortar aquele braço. Mas o que a gente vai fazer? Então, na minha opinião, esse crime é um crime formal, não é um crime material, mas tem essas mazelas aí, às vezes, no judiciário. E veja, recentemente, o Código de Processo Penal, esta ação até então era uma ação penal pública incondicionada, ou seja, Ministério Público dominador da ação, é o mandatário da demanda criminal, da ação criminal, e era uma ação penal pública, quer dizer, ele tocava. Hoje, ela é condicionada à representação. Sabemos todos nós aqui que essa representação nada mais é do que uma petição simples, uma manifestação simples da seguradora, no sentido de pedir o prosseguimento, a prosseguibilidade da ação penal. Mas hoje é requisito, portanto, deve haver a manifestação neste sentido para que ocorra a persecução criminal. Bom, dito isso, nós passamos para as questões atinentes ao Código de Processos, o Código Civil brasileiro, de 2002, e eu começo sem entrar nos artigos de fraude, primeiramente. Embora estejam lá no 765, 766 e o seu parágrafo único, eu começo pelo 768 para fazer uma dicotomia de informações que me parece importante e, dentro dela, uma outra subdivisão. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? O 768 do Código Civil brasileiro traz uma regra no sentido de que ele diz que o segurado perde o direito à garantia se ele agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato. Então, esse destaque em vermelho é agravar intencionalmente o risco, é para chamar a atenção mesmo. Lá se vão 20 e tantos anos do Código Civil e a gente ainda, às vezes, patina em algumas situações, e eu não quero aqui dizer que eu estou certo, eu quero dizer aqui que eu estou trazendo para debate, para dizer o seguinte: o 768 traz uma ideia em que a intenção é de agravar o risco. A intenção não é de sinistro no 768. O sinistro vai estar lá no 766. Por isso que eu chamo a atenção aqui, digo, tem 2 artigos para fraude, justamente para te buscar na memória suas aulas de interpretação do direito, onde ele dizia, olha, a lei não traz expressões desnecessárias, quanto mais 2 artigos desnecessários para o mesmo tema. Então, preste atenção. Quando você fala de agravação intencional do risco, você está falando do 768, onde o segurado extrapola aquela condição de normalidade do risco garantido, extrapola aquela condição de que pode ocorrer ou que vai ocorrer o sinistro, e isso desequilibra economicamente o contrato, tecnicamente o contrato, a ponto de conseguir o sinistro. Alguns não gostam muito da expressão, mas aquela do homem mediano, da questão mediana, de como se comportaria o socialmente aceitável. Essa é a ideia da agravação. Ou seja, nessa dicotomia que eu queria fazer, você tem a agravação do risco e daqui a pouco a gente fala sobre fraude efetivamente. Então, 768, agravação de risco. E por que eu estou batendo nisso? Porque na agravação de risco, você tem um risco segurado, um risco assegurado contratualmente, com prêmio pago sobre isso, e que a potencialização da existência do sinistro retira o direito à garantia, como está no começo do artigo. Ele retira, então, do segurado o direito à sua indenização ao capital, a depender do tipo do contrato que nós estamos falando. E por que essa diferença? Porque na agravação o risco está garantido, mas ele é potencializado a ponto de perdê-lo. Na exclusão, e aí eu faço essa segunda diferenciação, na exclusão é o chamado não seguro. A Ayrton Pimentel e a Adilson Campoy já usam essa expressão há muitos anos, que é o chamado não seguro, não garantido. Jamais houve garantia para aquele risco, jamais houve cobrança de prêmio para aquele risco. Aquilo é chamado, portanto, uma excludente de garantia. Não existe, naquela situação concreta, seguro a dar garantia para, então, o fato naquele formato ocorrido. Feita essa diferenciação, eu queria só chamar a atenção de vocês, porque o 768 fala desse agravamento intencional do risco. Portanto, é o segurado dolosamente dando, então, essa possibilidade maior, além daquela garantida, para a existência, então, do sinistro. Por que eu digo isso? Porque logo depois, no 769, o regramento dado pelo legislador brasileiro é da agravação sem culpa do segurado. Lá ele diz, quando o segurado souber da agravação do risco, ele deve, então, levar esta informação ao segurador, para que o segurador, então, num paralelo de quando entra um risco, quando é proposto um risco, tenha 15 dias para aceitá-lo ou não. Perceba uma coisa. Este sem culpa, uma vez levado ao segurador, esta possibilidade de aceitação do risco ou novo ou não é tão somente uma faculdade do segurador. Ele deve rechaçar o novo risco
se tecnicamente rechaçasse quando recebesse lá atrás. Então, não basta ele, segurador, receber essa informação e dizer, eu acho que eu fico, Não, não. É a mesma situação que você teria num contrato novo. Tecnicamente rechaçado, transparentemente informado ao segurado, deve ocorrer dentro do prazo de 15 dias. E fica aí só uma provocação. Neste prazo de 15 dias, o que está garantido? O risco novo, ou o risco novo agravado, ou o risco velho? A gente não trata bem esse tema vai acabar virando questão de jurisprudência. Quase não ocorreu, eu não tenho conhecimento, não vi casos dessa natureza, mas particularmente creio que o risco que deve estar garantido é o risco antigo, salvo questões em que você tenha regramentos SUSEP de garantia prévia durante a aceitação. Pega a questão dos automóveis, por exemplo, quando você tem a garantia prévia, quando você faz a sua proposta, e mesmo depois da recusa, que tem alguns dias ainda de garantia, né? Se eu não me engano, a regra fala em 48 horas, e algumas seguradoras dão 36, 70 e tantas horas. Então, de novo, exclusão de risco, jamais garantido. Agravação, garantido com exponencial risco criado pelo segurado. Risco doloso agravado pelo segurado, ausência de garantia. Risco culposo, avisado a seguradora, nova gestão de risco, nova aceitação de risco dentro do período de 15 dias, com aceitação como se fosse um risco primeiro sendo colocado. Essa é a situação da agravação. Portanto, esta agravação tem que ser do risco e não do sinistro, que é o que a gente vai conversar agora. Veja uma coisa. O 765 traz para você uma regra em que ele determina que as partes nesse tipo de contrato, na conclusão e na execução, portanto, é pré, durante e, arrisco a dizer, pós, você deve se manter na mais estrita boa-fé e veracidade. A gente não dá muita bola para essa expressão, mais estrita boa-fé e veracidade, mas quando alguns tocam nesse assunto, e o Adilson Campoy fala isso no livro dele, é muito importante quando ele diz o seguinte, olha aqui, a regra de boa-fé não é essa do 765. A regra de boa-fé é do 422, como pilar do código. Ou seja, o comportamento de boa-fé objetiva, o comportamento probo, o comportamento de cooperação entre as partes, de levar tudo aquilo que é possível para a melhor efetividade de um negócio jurídico. Está lá no 422. Aqui no 765, você pode usar a expressão que você quiser, ele dá um up no princípio da boa-fé, ele inverniza o princípio da boa-fé, ele dá cores à boa-fé. Você pode usar o que você quiser, mas o que ele está dizendo é o seguinte, em qualquer contrato, o 422 é necessário. É pilar do Código Civil que os contratos sejam de boa-fé. Mas aqui, neste tipo de contrato, eu quero, legislador, eu quero que ainda seja maior esse princípio, que seja muito mais explorada essa questão, que a veracidade brote das partes. E veja que eu estou repetindo das partes. Veja, segurado e segurador. Porque nós vamos entrar numa questão, daqui a pouco, e está no finalzinho aqui do código, das circunstâncias e declarações. E aí a gente fica naquela questão de, eu perguntei, ele não respondeu, mas ele podia responder, eu podia perguntar. Veja, as melhores doutrinas mundiais apontam para algumas questões, no sentido de que, uma vez não indagado do segurado, é porque o segurador não tinha interesse naquela resposta. Mas algumas perguntas que você faz, ele deveria responder não só naquela extensão, mas às vezes em profundidade, ou até mesmo em mais extensão. Veja,
É texto, se eu não me engano, do livro do Ayrton Pimentel, com o Ernesto Zurinic e o saudoso Flávio Queiroz, em que eles dizem o débil na contratação neste momento é o segurador. Porque quem detém a informação do risco é o segurado. E é ele, portanto, que tem que trazer para essa informação para quê? Para que essa informação, e como nós vamos ver no artigo seguinte, possibilite a taxação correta desse risco ou a aceitação desse risco. Porque, por vezes, ao declarar verdadeiramente o seu risco, se quer a preço, se quer a taxa, se quer a prêmio que compense, que possibilite, que traga para o contrato a possibilidade dessa contratação. Então, não precisaria eu dizer que esse dever de informação é de mão dupla, como eu estou afirmando aqui embaixo. O próprio código diz, segurado e segurador, ambos têm que se comportar dessa forma. Então, portanto, segurador, quando você quer saber alguma coisa do seu segurado, provoque-o, necessite a explicitação, pergunte, repergunte se for necessário. Aí alguém vai me dizer, se estiver assistindo aí, se for corretor, vai dizer, você está maluco, bicho. Se eu colocar um monte de pergunta lá, ninguém responde. Bom, aí você vai começar com mazelas comerciais. Aí é outro problema. Mas se eu preciso saber daquele risco, eu tenho que perguntar aquele risco. Se eu quero fazer uma boa subscrição, eu tenho que me esmerar naquelas perguntas. Quais perguntas são necessárias para essa taxação? Quais perguntas são necessárias para essa aceitação de risco? É isso que um bom underwrite faz. E é isso que um bom comercial tem que fazer. Ah, Márcio, mas se eu exigir tal coisa, não sai negócio. Olha, meu filho, que não saia. Porque negócio que entra torto não desentorta. Essa de eu resolvo no sinistro, esquece. Eu tinha cabelos negros e longos quando eu vi essa frase, nunca funcionou. Já estou com eles ausentes e branco e daqui a pouco sem nenhum deles e essa frase não continua funcionando. E aí eu estou dizendo, trazendo para vocês aí uma provocação desses questionários da chamada quarta revolução, toda essa questão tecnológica que nos traz Big Data, a inteligência artificial, blockchains da vida, tudo o que você pode ter. Por que eu estou te trazendo isso? Porque aqui na tela está a Thaís, está Flávio, está a Dilson, que fizemos juntos esta pós-graduação na Universidade de Buenos Aires. E o coordenador, que é uma figura, amigo nosso, peça raríssima, Valdo Sobrinho, quem não acompanha pelo LinkedIn, tem sempre coisas interessantíssimas lá. Completamente maluco, mas um maluco inteligente, então você tem que rebater as ideias do cara. Ele afirma coisas que nós não concordamos, eu falo os quatro, porque nós quatro fomos alunos dele e a gente brigava na aula com ele, mas muita coisa interessante que ele traz. E uma delas ele diz o seguinte, ora, se a informação está lá e o segurador pode saber, não precisa nem perguntar, e depois também não precisa dizer que não pediu. Se essa tese é válida ou não, nós vamos encarar isso daqui a pouco nos nossos tribunais. Mas perceba, se você tem acesso àquela informação, se você tem conhecimento daquela informação, será que há necessidade mesmo dessa pergunta, desse rechaço depois, a posteriori? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar com muita calma e entender realmente estas situações. E eu trouxe aqui, e eu não vou clicar nisso aqui porque eu acho que não vai funcionar, mas eu trouxe aqui para vocês uma das novidades que a tecnologia tem trazido no combate à fraude e que nós já passamos por uma experiência de experimentar esse produto aqui. Isso aqui é um produto privado, as seguradoras ou recuperadoras de veículo, bancos, financeiras contratam. Basicamente, eu não quero estragar o business dos caras, não tenho nada com os caras, não ganho para fazer propaganda, só não quero ser muito pueril na informação. Mas os caras têm um Big Data por trás, conectado com as empresas, e tem câmeras no Brasil inteiro, nas fronteiras, dentro do interior do Brasil.
E essas câmeras ficam registrando placa, modelo do carro, sem identificação do usuário, para não ter aqueles problemas todos que a gente conhece, mas identifica o veículo, o local onde ele está, o horário onde ele está. Isso tem ajudado, obviamente, vocês podem imaginar que financeiras e bancos a recuperar veículos de devedores, né? E tem ajudado muito seguradoras em sinistros dos quais o segurado informa de forma diversa o sinistro. Quer dizer, ele faz um aviso de sinistro, que foi no dia tal, em Campinas, o seu furto. E naquele mesmo dia e horário, o carro dele é fotografado ali em Limeira, em outra rua, totalmente diverso do que ele fez o aviso de sinistro. Isso tem ajudado muito nas regulações. Antigamente, isso quase não era pego ou registrado. Aí você vai dizer, mas será que é o fim de tudo isso? Não, não. Certamente não. O fraudador está sempre um passo à frente. Ele aprende, tenta, se não dá certo, ele tenta melhorar. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: hoje, você tem uma tecnologia que fotografa o seu carro instantaneamente naquele momento, bate com um aviso de sinistro e ele te informa onde aquele carro estava naquela data. Ora, você tem uma prova excelente, nós vamos falar de prova daqui a pouco, você tem uma prova excelente para fazer uma excelente regulação de sinistro e talvez nem precise fazer uma defesa, porque a depender do tipo da negativa, a pessoa percebe a fragilidade da tentativa da fraude que ele fez, a fraude que ele cometeu, e talvez nem ingresse com a demanda. E se ingressar, você tem aí um material rico para fazer, então, a sua defesa. Bom, essas questões ainda das declarações vão passar muito pela questão da intencionalidade ou não da declaração. Quer dizer, o segurado fez a sua declaração sabendo, tendo ciência ou não? Então, aí como é que resolve o contrato? Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais. Então, vamos lá. 766 traz a regra que o segurado, por si ou por seu representante, se ele faz declaração inexatas ou omite qualquer situação, que possam, vamos lá, aceitação ou taxação. Ele perde o direito à garantia, e fica com o prêmio lá na seguradora sem necessidade de devolução do prêmio. Vamos dissecar um pouquinho esse cara para a gente conversar. Por si ou por seu representante. Olha, eu sei que eu vou arrumar uma briga aqui, mas aqui. Por si ou por seu representante é quem o representa mesmo. Ah, Márcio, mas então é o corretor? Olha, o corretor tem autorização legal pelo decreto 73 de 66 para assinar a proposta. A declaração que ele está fazendo, por si ou representante, ele está falando de mandatário. É alguém que, em nome dele, contrata. O corretor não contrata em nome dele, o corretor assina a proposta. Ah, Márcio, mas eu passei as informações para o corretor e ele passou errado. Bom, não mudou ele a ser o mandatário, ele errou na contratação. Se ele errou na contratação, ele vai usar o seguro de RC dele, igual a gente usa o nosso seguro de responsabilidade civil advogado quando a gente faz arte no processo. Oxalá não façamos, não precisamos só renovar a pólice, mas quando fazemos, é neste sentido. Veja, a declaração inexata ou circunstâncias pode ser dolosa ou culposa. E aí nós vamos ter regras diferentes nessa situação. Então, é o seguinte, se você agiu dolosamente, omitiu informações que não te daria ou a taxação correta ou a aceitação do risco, você vai ter negado o seu sinistro e mantido o seu prêmio no caixa da seguradora. Se parássemos aí, poderíamos dizer que o Brasil tinha um artigo 766 pautado em boa-fé objetiva e acabou. Está lá. Omitiu inexatas ou omitiu circunstâncias ou deu informações inexatas, nós estaríamos frente
a um rechaço de sinistro com o prêmio na casa. Bom, não é só isso. Por quê? Porque o parágrafo único que nós vamos conversar adiante traz aquilo que os doutrinadores chamam de boa-fé subjetiva. Em contrapartida, esta boa-fé objetiva. Então, nós vamos ter que obtemperar aí esses conceitos para entender o que você vai fazer na prática. Então, ao chegar um sinistro na sua mão, você vai ter que olhar e ver, bom, vem cá, para que lado eu vou? Foi o caput ou foi o parágrafo único? E se foi o parágrafo único, que medida eu vou tomar? Antes disso, eu queria tocar num ponto que é dos 609 da súmula do STJ, que é o bendito exame prévio no seguro de pessoas. Quem quiser, tem um artigo na RT do Ayrton Pimentel e do Adilson Campoy, super bacana sobre isso. Eu não vou tentar sintetizar, quem quiser dar uma olhadinha, acho que deve ter na internet. Eu vou só dizer o seguinte, eu vou abrir dizendo uma coisa que eu não falei em público ainda. Eu falei para pouquíssimas pessoas em ambiente fechado, mas hoje eu me sinto mais à vontade. O exame prévio no seguro de pessoas é um paralelo porca e mal pensado da vistoria prévia no automóvel. O Adilson Campoy tem uma frase que ele fala o seguinte: tudo em seguro se pensa em automóvel no Brasil. Os ramos são todos diferentes, mas tudo se pensa em automóvel. É o mais conhecido, é o mais vendido, e aí tudo parece que é automóvel. Olha, nem no exame prévio da vistoria prévia do automóvel você olha a saúde do automóvel, você olha o casco para ver se ele está em ordem, se não tem batida, você vai garantir aquele risco. Quer dizer, ainda é mal feita o paralelo. Mas eu quero dizer o seguinte, o que eu nunca falei, e vou dizer agora, que me sinto à vontade com a gentileza do convite da Grazi, e estando na casa dos advogados, dizer o seguinte, essa ideia de exame prévio, de que isso vai consertar o problema das declarações inexatas, o que não é verdade. Quem nunca aqui mentiu para o seu médico? Eu cheguei a afirmar para um deles que eu fumava, e eu prometi para ele que eu parava de fumar, só para ele não me tirar a possibilidade de continuar comendo como obeso. Aí eu troquei o cigarro pela carne, ele até hoje acha que eu parei de fumar e eu menti para o cara. Então, olha aqui, tirando essas brincadeiras de lado, o que eu quero dizer é o seguinte, essa exigência do exame prévio foi uma criação jurisprudencial no sentido de que isso ia acabar com as questões de má-fé. Eu ouso dizer, e é isso que eu queria dizer, eu ouso dizer que se a ideia partisse dos seguradores para fazer o exame prévio, a jurisprudência seria contrária. Ia dizer o seguinte, isto é um absurdo, você está duvidando do segurado, você não está aceitando que o segurado manifeste de boa-fé, você está invadindo a saúde e a intimidade do segurado para descobrir algo para contratar. Eu duvido que alguém ia dizer o contrário. Mas aí os caras acham que isso é uma maravilha. E a súmula fala mais ou menos o seguinte, se você não pediu o exame antes, você não pode negar por falta inexatidão ou a omissão de informações. E aí eles acharam, tipo, aí eu vou fazer bobagem, né? Porque o cara mente, né? Então ele fala, mas, se você provar a má-fé, tudo bem. Veja, tem um dado histórico nessa súmula que quem é do ramo vai lembrar. O grande problema é que esse nome, esse rótulo, doença pré-existente, é uma síntese muito apertada da verdadeira relação nessa hipótese. A hipótese correta, ou melhor dita, é que o segurado, conhecedor da sua enfermidade, antes da contratação, omite esta mesma informação. Você imagina num corredor de seguradora você falar para o cara do sinistro que ao invés de ser nega por doença pré-existente, você fala, olha, na verdade é a omissão dolosa do segurado, da ciência prévia que ele tinha
da enfermidade. Isso virou doença pré-existente. É que alguns começaram a usar o seguinte: o segurado devia saber. Não, devia saber não. Ou tem prova de que ele sabia e omitiu, e foi perguntado, ou isso não é a caracterização desta chamada doença pré-existente. Muitos sinistros foram negados com essa ideia de ele deveria saber. Isso não existe. Isso não existe. Isso traz uma mazela para o contrato. Agora, dizer que esta situação de exame prévio vai acabar com tudo, não vai. Vai encarecer produto. Não tira essa questão, porque se o cara mentir ao médico na tal da anamnese, passa. E depois vai aparecer que o cara tinha um evento anterior, a informação. Então, a questão toda aqui é, ele tem ciência? Tem. E eu vou além. Esse chamado exame prévio vai criar um apartheid de risco. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um de vocês que está assistindo isso aqui tem ciência do que você tem ou deixa de ter. Me dói aqui, já fui no médico acolá. Aí, eu sei como eu estou. Por exemplo, no meu caso, é diabetes. Eu tenho diabetes. Qualquer um perguntar para mim, diabetes é um horror. Eu sou diabético, não tomo insulina, mas tomo remédio. Mas se alguém perguntar para mim, eu declaro, tenho diabetes. Muito bem. Mas eu não sei outras coisas que eu tenho. E depois dos 50, meu filho, tudo aparece. Basta você ir um médico e ele descobre qualquer coisa em você. Ora, se eu for fazer um seguro hoje e me perguntarem o que eu tenho, eu digo diabetes. Se me exigirem, se não acreditarem, se não me derem crença à minha declaração pessoal de saúde e me exigirem um exame prévio, podem descobrir em mim qualquer coisa. Um câncer, Deus me livre. Vou até bater na madeira aqui para não dar azar. Ora, aquele cidadão de boa fé que contrataria, declarando que tinha diabetes e que não sabia que tinha o câncer, perde o direito de não saber. E ao saber dessa situação, ele ou não encontra mais seguro, ou ele é super taxado. Perceba que essa questão do exame prévio inverte a questão da boa-fé. Aquele que de boa-fé estava é penalizado. Vai ficar sem seguro. E alguns acham que isso aqui é a salvação da lavoura. Não é. E um dia nós vamos descobrir que não. A súmula tateou ali, quando ela percebeu que ela ia fazer bobagem, deu um finalzinho para dizer, mas se provar a má-fé, maravilha. E esta má-fé ou ausência de boa-fé, você vai provar exatamente com esses documentos médicos, em que demonstram que o segurado, ao assinar a proposta, tinha ciência do que lhe acometia e não compartilhou a informação. Bom, ainda dentro dessas riscos aqui, eu trouxe 3 situações de 3 ramos diferentes que me chamam a atenção no nosso dia a dia para as questões de fraude e que, às vezes, elas são tratadas de forma diversas ou não tão bem compreendidas. Então, eu estou trazendo aqui, e eu queria trazer para vocês que, em alguns casos, chega a ser questão de alcance da fraude. Até onde a fraude invalida ou não o contrato. Quem deve ou não ser penalizado? De que forma a gente deve olhar para isso? Então, eu estou trazendo para vocês, num primeiro ponto, as questões do seguro de pessoas. E nesse seguro de pessoas, eu quero trazer 2 situações que parecem idênticas, que desafiariam as soluções idênticas, mas que, com o passar do tempo, com muita conversa, com muito sinistro, com muito bate-papo, principalmente com o Adilson Campoy, eu mudei de opinião e hoje eu tenho uma situação mais clara na minha cabeça dessas hipóteses. Então, no seguro de pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você tem uma contratação de seguro de vida, onde este segurado
designa 3 beneficiários distintos, né? E um desses beneficiários encomenda a morte do segurado, dá cabo ao segurado. Esta morte encomendada por um deles atinge os outros 2? Perceba que não há nenhum problema na contratação. A contratação foi correta, o segurado contratou em nome próprio, corretamente, sem nenhum problema, designou 3 beneficiários e um deles pratica o crime. Eu entendo, e totalmente sujeito a críticas, que a parte daquele que deu causa será, então, levada para os demais, na sua mesma proporção. Aquele que praticou, aquele que mandatário que mandou praticar o crime, a ele nada é devido. Mas aos 2 outros beneficiários, na sua proporção, deve receber a parte, então, daquele. Pode-se ter algumas discussões se são nominais os beneficiários ou não, mas eu quero só que fique a ideia o seguinte: entre 3 beneficiários, um praticando, você não tem a nulidade do contrato, o não pagamento do todo. Você paga àqueles que não participaram e aquela parte, então, do outro, você divide com os demais. Diferente, e aí é que eu queria chamar a atenção para vocês, diferente disso, é aquela contratação sobre vida alheia, em que a própria contratação é fraudulenta, já no sentido de matar a pessoa, né? O que se carinhosamente no meio criminal se chama X nas costas. Então, já contrata com o intuito de matar. Isso é muito comum, né? Contrata. É muito incrível falar isso no século XXI, mas funcionário de uma empresa, o patrão contrata, ele é o beneficiário com 100% da apólice, ou ele é beneficiário com muitos por cento da apólice, poucos para a família, e não declara o interesse sobre a preservação da vida daquele. Este tipo de contrato, sobrevindo o sinistro, na minha opinião, e eu falo nossa opinião porque eu discuti muito isso com a Adilson, é nulo o contrato, é nulo na origem. A prática deste homicídio levará à negativa do sinistro como um todo. Então, essa dicotomia eu queria deixar para vocês. Não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou errado, estou dizendo que nós trabalhamos essa hipótese e nós entendemos que, na primeira situação, aquele que deu cabo do segurado passa para os demais. Ou, se ele fosse o único beneficiário, aplica a regra do 792. Metade para a esposa, se houver, metade para os herdeiros. Mas paga-se o sinistro. Mas no caso do seguro sobre a vida sobre a vida de outrem, sem declaração do interesse e sem, aí no momento do sinistro, identificação da preservação dessa vida do interesse, não se paga o próprio sinistro, pela nulidade anterior do contrato. A questão do locador e do locatário. Eu já defendi isso algumas vezes e fui xingado, não foi nem criticado, fui xingado, mas eu não desisto. Seguro de propriedade, seguro de property, seguro de empresa, por exemplo. O locador, dono do prédio, loca e exige do locatário um seguro para a garantia do seu imóvel e que ele também pode garantir os bens dele, locatário, no próprio contrato. Muito bem. O que acontece num tipo de negócio desse? O locatário, nessas épocas de crise, isso é muito comum, vai lá e coloca fogo no imóvel. Queima o imóvel, queima o conteúdo, ele faz o aviso de sinistro, apura-se a fraude, e aí, por favor, não vamos discutir, acreditem em mim, foi fraude, só para a gente não perder o exemplo, foi fraude. E aí a negativa do sinistro, na esmagadora maioria das vezes, se dá tanto ao locador
quanto ao locatário. E a fundamentação é uma só. O ato é fraudulento, não há seguro a ser pago. Olha, eu respeito demais quem pensa assim, mas eu queria chamar a atenção do seguinte. Nesse tipo de contrato, o locatário, enquanto mercadoria, contrata em nome próprio. Ele é contratante e segurado. Levando em conta que no Brasil, segurado é aquele que detém o legítimo interesse. Então, o legítimo interesse para a preservação dos bens dele, locatário, ele é contratante e segurado. Para o prédio, ele é somente contratante. Segurado nunca deixou de ser o locador. Aí alguns dizem, não, Márcio, mas não tem cláusula beneficiária. Cláusula beneficiária é uma piada. Ter cláusula beneficiária ou não ter cláusula beneficiária não transmuda a figura de segurado do locador quando está se falando do prédio. É ele que detém o interesse legítimo, é a ele que tem que ser pago. Portanto, nessa condição de locador, o locatário é tomador, como dizem os portugueses e os espanhóis, ou contratante, e que estipula a favor daquele. Aquele locador é o segurado. Ora, se não há prova de que o locador participa da fraude, por que haveria, então, a penalidade a ele da fraude cometida pelo locatário? Perceba, são dois segurados distintos. O locatário é segurado do conteúdo. Contratante, seguro próprio. Locador, seguro alheio. Se o ato é só deste locatário, a fraude não atinge o locador. Ah, mas eu vou ter que pagar para o locador uma fraude? Não, você não está pagando a fraude para o locador. Você está pagando o sinistro. E o sinistro fraudulento, pago ao locador, é ressarcível contra o locatário. Ah, mas o cara não tem nada. Bom, aí de novo vamos descer nas mazelas. Se o cara não tem, deixa de ter, isso não é problema. Estou dizendo que juridicamente é plenamente cabível o ato de pagamento ao segurado que não participou da fraude. Perceba, divide o exemplo. O segurado só não exige do locador. Ele faz um seguro próprio. Ele faz. Ele paga o prêmio e passa no aluguel o prêmio. Tá bom? Ele faz o seguro próprio. E o locatário faz só um dele de mercadorias. O locatário vai lá e põe fogo. A seguradora A. A seguradora B tem para dizer o quê do segurado dele, locador? É só fazer essa dicotomia e você começa a achar que eu tenho razão. Muita gente não concorda. 95% não concorda comigo. Mas eu estou convicto disso. O locador, nesse exemplo, só pode ser penalizado se ele participou da fraude. Aí, contra ele, recai todas as questões de fraude que nós conversamos até agora. Não tem problema nenhum. Mas se ele não participa, não posso atingi-lo com essa regulação de sinistro no sentido de afirmar que ele, então, de forma fraudulenta, obteve a vantagem que ele não deveria ter. No transporte, e aí eu quero falar para vocês do transportador rodoviário, por exemplo, você tem as chamadas embarcações. Você faz a embarcação, comunica essa embarcação, e essa embarcação gera um prêmiozinho, vezes, então, ele pega o valor da embarcação, vezes a taxa que ele contratou, gera um valor. Deixa eu fazer um passo atrás para quem não conhece isso. Esta situação aqui chama risco decorrido. Vida em grupo e transporte, risco decorrido. Todos os outros seguros, vou falar todos os outros, porque eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas enfim, a grande maioria dos outros seguros é risco a decorrer. Então, eu garanto o meu veículo e o risco vai a decorrer. Aqui eu garanto e o risco já decorreu. Em algum momento você deve estar olhando para mim e falando assim, por isso que no transporte, no coletivo, quando o cara não paga o prêmio, eu entro com ação de cobrança do prêmio. E os outros, quando não pagam o prêmio,
não cobro, porque aí não houve risco, o prêmio não garantiu naquele período, logo ele não deve nada. Mas aqui, como é risco decorrido, já foi, porque eu já dei garantia. Se eu já dei garantia, eu cobro o prêmio. É isso mesmo, o raciocínio é esse. E o que tem esse princípio da globalidade? O que acontece nesse tipo de operação? A transportadora A embarca, informa. Embarca, informa. Então, ele embarcou 100, taxa de R$ 1 de prêmio. Embarcou 200, taxa de 1%, R$ 2 de prêmio. Ele faz isso dioturnamente. Fechou o mês, passa a régua nessa conta, faz o somatório e isso dá o prêmio que ele vai pagar. Então, ele fez 10 embarques, somou os 10 prêmios, é isso que ele vai pagar no mês. Quando ele sonega a informação do embarque, quando ele não faz a averbação na apólice, ele omite circunstância que retira dele a garantia. O que acontece nesse tipo de coisa? Muitos dizem o seguinte: opa, eu errei ou eu me equivoquei no 1 e o sinistro foi no 3, então meu prêmio está pago. Não, filho. O princípio da globalidade do prêmio no seguro de transportes exige que todos os prêmios sejam averbados, todos os prêmios sejam declarados, para que o conjunto, a globalidade, este princípio, então, norteie o que você tem. Porque senão, veja, se o risco é decorrido, e aqui entre nós, né, se o risco é decorrido, o cara não recolheu o prêmio justo naquele que não deu sinistro, é de uma infantilidade a toda a prova. Então, veja, também nesse do transporte, você precisa estar atento a essa situação. Ora, se ele não averba e não faz a informação da averbação na apólice do embarque, 1 ou mais que 1, ele fere o prêmio. Ou seja, se eu ia recolher 10 mil de prêmio e estou recolhendo 9, não importa qual deles que eu deixei de recolher. Importa que eu não recolhi. Importa que eu fraudei. Importa que eu não agi probo. Importa que é rechaço de sinistro. Fiquem com esses 3 exemplos de 3 ramos diferentes para vocês brincarem à noite. Não precisam concordar comigo, mas que vocês tenham aí ideias sobre esse tipo de coisa e que isso ocorre a todo momento, né? Esses são exemplos da vida prática. Isso aqui não é exemplo tirado de metaverso, de figurinha. Tudo isso aqui foi sinistro que a gente, na vida, passou. Bom, o parágrafo único, então, vem e diz o seguinte: se a omissão ou inexatidão não for de má-fé do segurado, o segurador pode resolver o contrato ou cobrar o prêmio mesmo após o sinistro. Vejam, da mesma forma como lá no começo eu afirmei que a aceitação do risco tinha que passar por critérios técnicos, aqui o pagamento do sinistro com a cobrança da diferença do prêmio é idêntico. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu tenho que demonstrar, ou o segurado tem que demonstrar, dependendo da linha que você segue, que não foi má fé, que foi um equívoco, que foi um erro, o que os nossos companheiros de América Latina chamam de reticência, né? Então, assim, eu informei errado, mas não foi de má fé. Eu não quis gerar aquela situação. Bom, se você não quis gerar aquela informação e o sinistro ocorreu, eu posso pagar o sinistro e cobrar a diferença de prêmio. Um exemplo mais do que habitual, a questão do questionário de perfil tarifário no automóvel. Eu me equivoquei numa informação, ou essa informação mudou no decorrer, eu não avisei igual o 769 exigia, mas eu não tive a intenção de fraudar. Mesmo depois de ocorrido o sinistro, pode-se cobrar o prêmio. Aliás, a praxe que você peça ao segurado o próprio desconto desses valores na indenização e pague o sinistro. Ou não.
se é inviável a manutenção daquele negócio não ocorrido o sinistro, você, então, resolve o contrato e acaba, então, com ele. Mas, veja, esta faculdade de resolver também não é do segurador, como não é no 768. Então, aí você tem que analisar direitinho. Então, de quem é a prova? Essa é uma grande discussão. Muitos dos civilistas vão dizer, não, essa prova aqui do parágrafo único é do segurado. E muitos processualistas vão dizer, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que como isso é fato impeditivo, instintivo ou modificativo de direito, eu inverto o ônus da prova. Na verdade, acho que os dois têm razão, porque ali no direito civil você vai dizer, não, mas aqui a prova é dele, ele tem que fazer a prova de que não foi de má fé. Bom, mas quando eu inverto na defesa, eu vou ter que fazer, e eu, segurador, tenho que fazer esta prova de que houve má fé, de que houve, não foi um simples equívoco. E aí você vai ficar nessa luta da prova. E se você não tem boa prova e você está do lado do segurador, meu amigo, a ideia é que você não demande. Essa demanda é natimorta para você quando as provas são ruins. Tudo isso em prol de uma mutualidade. Quer dizer, essa proteção do mútuo que o legislador tenta equilibrar, tanto entre segurado como segurador, essas questões, então, que determinam se houve ou não e como aplicar a regra do caput, do 766, ou do parágrafo único, se houve ou não a intenção. Então, esta questão, e eu aprendi esse mês agora, veja que divertido, né? A SUSEP obriga, ou obrigava, agora mudaram as circulares, eu não me lembro se nas novas tem, mas obrigava a colocar uma regra de interpretação dela nesse 766 parágrafo único. Então, ela dizia como deveria ser aceito ou não aquela situação. Fomos a Costa Rica agora recentemente no Congresso e eu descobri que a lei costarricense trata isso que a SUSEP tentou tratar. Aí você vai dizer, pô, mas para a lei você não faz crítica e para o cara você faz crítica? Sim, exatamente por isso, porque a lei sim pode tratar do tema. A SUSEP interpretar a lei e determinar o que você deve fazer, fere o princípio da legalidade, né? Então, assim, ao bel prazer de quem interpretou, passa por um processo legislativo, determina como é feito e regra. Não é para isso que serve o normativo da SUSEP, é lei que trata desse assunto. E pelo que o pessoal vai me cantando aqui, ainda obriga a fazer isso. Então, um dia eu vou ter tempo, eu vou pegar a lei costarricense e mandar para a SUSEP para dizer, ó, tá na lei, viu? Lá eles discutiram no congresso deles para ter esse tipo de... Não é interpretação que é feita. Mas, enfim, a gente passa, então, agora para as questões processuais. Rapidamente, Grazi, eu tenho 1 minuto aí para as 8 horas, eu vou tentar fazer um voo aqui. Regra geral. Fica à vontade, fica à vontade. Muito obrigado, Grazi. Regra geral. O Código de Processo Civil umbilicalmente ligado à Constituição, não poderia ser diferente, diz, olha, prova no Brasil é liberdade. Toda forma de provar é possível, aquelas legais e mesmo as moralmente aceitas. Então, você tem liberdade de provar. E ela vai te trazer uma regra básica. Ato constitutivo, autor, impeditivo, modificativo, extintivo, o réu. Então, quando eu, réu, trago na minha defesa qualquer tipo de situação desta que eu acabo de dizer, de impedimento, de modificação ou de extinção, eu inverto o ônus da prova. Ora, quando você rechaça uma defesa, ou quando você rechaça um pedido inicial, quando você faz a apresentação da sua defesa, e eu estou vendo a minha amiga Juliana, que faz um monte de defesa, Juliana Exposto, um beijo para o seu pai, amigo querido. Veja, a maioria das vezes, a inicial deve dizer
o prêmio está pago, o sinistro foi na vigência e a negativa foi feita. Bom, a partir disso, só restou você dizer por que você negou. Ah, você acabou de inverter. Então, invariavelmente, o ônus probante é seu. Não vou nem falar da questão consumerista, da hipossuficiência, da inversão do ônus da prova, tudo isso que a gente conhece do nosso dia a dia nesse sentido. Mas o código vem e ele traz hoje o que se chama distribuição dinâmica do ônus probatório, que eu reputo muito boa para o processo civil brasileiro. Ah, Márcio, mas você defende seguradora, isso é um terror às vezes. Meu filho, tudo era um terror quando as coisas não funcionam. Não importa do que lado você está. Né? E você vai dizer, ah, mas você ganhava ação porque o cara não conseguia provar. Sim, mas a prova estava com você, bastava o princípio da cooperação do artigo 6º, estava tudo resolvido. Né? Assim, vamos ganhar, né? Esse negócio de ganhar no tapetão aí, que nem, enfim, Flamengo, Corinthians, São Paulo, utilizam desse Fluminense, desse formato tapetoso. Veja, hoje o código diz o seguinte, a regra geral é aquela que nós acabamos de ver. Mas eu, magistrado, se eu perceber que uma das partes tem condição de produzir melhor a prova, eu distribuo esse ônus para aquele que pode cumprir. Mas eu, legislador, digo o seguinte, ô magistrado, você vai ter que fazer isso, fundamentar a sua decisão, demonstrar por que aquela parte tem a melhor condição de prova a ser produzida, mas, mais que fundamentado, ela tem que ser possível. Porque se ela for impossível, eu vou te aplicar a regra do parágrafo 2º e vou não permitir legislativamente que você distribua esse ônus da prova. Portanto, quando uma das partes puder se desincumbir do ônus de provar, a ele, então, pode ser distribuído este ônus sem a necessidade da observação do artigo anterior ou do 373, dessa divisão clássica que a gente aprendeu lá da época dos romanos e mais essa turma toda que vem lá na velharia. Então, hoje você pode distribuir como magistrado essa prova. Fantástico, maravilhoso. Vamos trabalhar assim, vamos utilizar o parágrafo, o artigo 6º do Código, que fala da cooperação das partes. Quer dizer, eu tenho que levar para o magistrado tudo que eu tenha de conhecimento daquela demanda para dizer, ó, vem cá, tudo isso aqui para dizer o que eu estou afirmando ou negando aquela parte. Agora, se ele precisa de uma afirmação que está comigo e eu não levo ao conhecimento, isso hoje em dia não dá mais para aceitar neste sentido. Bom, por fim, para aquela turma que trabalha todo dia aí no sinistro, para todo advogado que trabalha no contencioso, toda vez surge essa discussão se aquela gravação que é feita na sindicância, na regulação do sinistro, se essa gravação é uma prova lícita ou se essa gravação é uma prova ilícita. Se eu posso levá-la aos autos, se eu não posso levá-la aos autos. Então, para fechar, eu queria abrir dizendo o seguinte. A prova não é ilícita. Ilícita é a sua obtenção, que torna, então, essa prova ilícita. E essa questão da gravação, o Supremo já decidiu, o STJ já decidiu, essa matéria já devia estar tranquilizada no seguinte sentido. Toda vez que você tiver uma interceptação telefônica, Grazi e eu estamos conversando. Terceira pessoa intercepta a nossa conversa. Ou ela tem autorização judicial para fazer isso, ou a obtenção da prova é ilícita, portanto, esta prova não tem validade. A gravação entre Grazi e eu, de uma conversa nossa, gravada por um de nós dois, sem autorização, vou repetir, sem autorização, é prova obtida por meio lícito e é válida para utilizar no processo. Essa história de se não autorizar não vale, são essas lendas urbanas, tal como flagrante de 24 horas, depois você está liberado. Alguém alguma vez teve a coragem de ver onde está escrito isso na lei?
Não existe. Se eu não autorizar, não vale como prova. Alguém viu alguma coisa nesse sentido? Então, assim, essa lenda urbana caiu nos tribunais há muito tempo. Então, a gravação entre interlocutores sem autorização é prova lícita, deve ser utilizada, deve ser manuseada, deve ser feita em juízo. O que eu peço atenção é que alguns mais antigos, como eu, vai dizer o seguinte: ô bicho, mas tem cada gravação que não dá nem para usar. Não, tá bom. Eu estou dizendo da prova. Aí você vai para o segundo passo, que é o conteúdo dessa prova. Então, tá bem feito, tá bem gravado, as informações estão corretas, sindicante experiente, faz uma pergunta e deixa o cara falar tudo o que ele quiser. E sindicante que fica... Ele pergunta, a gente costuma carinhosamente chamar de sindicante Fausto Silva. Ele não deixa o entrevistado falar, ele fala tudo, ele diz o que acha e ele determina se houve ou não aquela situação. Ou seja, não tem nada naquela prova, né? Ou o cara deturpa a situação. O cara intimida o entrevistado. Bom, aí você já não tem mais nenhuma possibilidade de utilizar essa prova. Mas perceba, não é porque a obtenção foi ilícita, é porque o conteúdo não se coaduna com as regras do Código de Processo Civil. A coação existiu, está maculado o ato, não tem mais o que fazer. Mas você, advogado, que tiver uma prova gravada, muito bem gravada, sem nenhum tipo de coação, com toda a declaração feita, sem nenhuma informação que está sendo gravada de interlocutores, você tem uma baita prova na mão. Utilize, faça o que você tiver que fazer no processo, porque você não terá a negativa desta prova em juízo. Ô, Grazi, agradeço Campinas todo em seu nome. Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês, de falar de um tema que é caro para todos nós de seguro. Sim. Muito obrigado pela atenção e eu fico à tua disposição. Nossa, primeiramente, que aula! Eu adoro suas aulas, sou sua fã, Márcio. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Você que tem diversos cursos no exterior, aqui no Brasil a gente tem aquela cultura do Gerson, né? De dar sempre um jeitinho, ou dessas pequenas fraudes não ter problema nenhum. Essa súmula 609 do STJ mostra bem, né, esse jeitinho brasileiro, porque se o Código Civil diz que omitir informações resulta na perda do direito, por que a pessoa omitindo uma informação importante para a seguradora ela tem que pedir exames prévios, enfim, passar esse ônus para a seguradora, sendo que a informação, que nem você disse, é o segurado que tem a informação para gerir o risco, para analisar o risco. Eu gostaria de saber como que é tratada essa questão de fraude nos outros países. Se tem essa visão, igual o nosso judiciário, de ser paterno com o consumidor, ou eles pensam de uma forma diferente? Fantástico, Grazi. Olha, você me permite fazer alguns apontamentos que o tempo não nos deixa, né? Primeiro, obrigado pelo carinho, você é muito gentil para comigo. Segundo, é o seguinte, todos os amigos de América Latina que eu converso, Ibero-Latinoamérica, menos em Espanha, menos em Portugal, mas quando vem para a Latinoamérica, toda a realidade latino-américa é muito parecida com a nossa quanto à punição. Então, assim, a punição é nada. Ou seja, os inquéritos não andam, as ações criminais não andam. Se você voltar lá naquela tela do artigo 171, você vai ver que aquilo cai em juizado especial criminal e, portanto, não vai ter punição. Então, do ponto de vista pedagógico-punitivo, é um zero como a gente, né? Eu não sei quem daqui já teve a oportunidade ou a infelicidade de ir a uma delegacia para tentar fazer andar um inquérito de fraude contra seguro, só se for coisa gigantesca. Do contrário, a coisa não anda. Tanto é assim que essa questão da representação é meio de política para não haver. Porque, perceba, antigamente seria obrigação
do Estado o acionamento da ação penal. Fazendo a representação, não fazendo a representação, arquiva e acabou. Né? O Ministério Público não pode nem prosseguir com a ação penal, mesmo que ele queira. Né? E eu estou vendo aqui que chegou meu amigo Jorge G. Emanuel, lá de Angola, e talvez ele possa contribuir com a gente como é a questão africana aí do combate à fraude. Então, eu quero te dizer o seguinte, todos eles reclamam, da questão do combate, que é quase nula. 2, de que todo o judiciário tem uma queda nesse sentido, seja ele de que país for, a necessitar dessa prova quase... Eu já brinquei com magistrados de seguro de incêndio, em que o cara diz, olha, não tem prova, doutor, tem 5 focos de incêndio, dívidas maravilhosas, a porta estava trancada, o que mais o senhor quer? Ele fala, mas não tem, eu falei, o senhor quer a foto do cara, o isqueiro acendendo, porque só faltou isso. Não dá. Veja, a gente não tratou dos indícios, mas se você não der força aos indícios neste tipo de situação, hoje as câmeras, tudo que você vê no jornalismo, na polícia, quantas e quantas vezes você via o réu dizendo, olha, não foi assim que aconteceu. Ué, não tem filmagem, o outro está morto, você vai dizer o quê? Então, todos eles reclamam dessa situação. É verdade que há uma parcela de culpa quando não... Veja, eu já tive interno em seguradora. Eu sei quanto é duro você pegar um sinistro onde você tem mas muito... Está cheirando não, está fedendo a fraude. Mas você não tem como fazer a negativa porque você não tem elementos de prova. Isso dói, isso é difícil. Isso dói não para o segurador, isso dói para o mútuo. E o que eu quero te dizer é o seguinte, há momentos em que você tem que ter a coragem e a determinação de pagar, mesmo sendo fraude, quando você não está bem provado. Por quê? Porque ao levar o judiciário ao que não está bem provado, você cria uma imagem ruim que não te permite trabalhar os processos bons. Aí vocês têm um monte de coisa, você tem problemas de venda, produtos não bem explicados, tudo isso vira uma bola de neve na mão do judiciário, que começa a fazer aquela interpretação do mal segurador, e nem sempre é uma realidade. Você tem um monte de seguro pago no mês, você tem uma pequeníssima parcela negada por questões técnicas e uma ínfima parcela negada por fraudes. E essas fraudes têm que ser comprovadas, têm que ser bem comprovadas, porque senão o seu processo não vai adiante. Eu lembro de um caso prático da minha vida, de quando eu era garoto, o segurado tinha 2 cinemas, um em São Paulo e um no Rio. Pegaram fogo no mesmo dia. Eu costumava brincar que ele deve ter acendido o pavio no meio da Dutra, porque chegou de cada lado. Foi feito prova, foi feito um monte de coisa, foi feito algo que eu podia falar, e eu acabei não falando, e você me permite falar, que é o seguinte, muito utilizado em casos grandes, uma ação que se chama ação declaratória de inexistência de sinistro. Você não faz a negativa, você entra com a ação para dizer que o sinistro foi fraudulento. Faz a negativa em juízo. Produz a prova e nega o sinistro. Bacana essa ação. Essa prova foi feita, essa ação foi feita. Se você pegar a sentença, eu vou te mandar um dia pelo WhatsApp, você pega a sentença e ele começa a relatar. Você fala, ganhamos. Chega no final de tudo, ele diz, mas em que pese tudo isso? Eu prefiro o benefício da dúvida, porque não fica claramente demonstrado. Então, assim, não há civil e muito menos criminal uma punição. Então, isso leva algumas pessoas que não andam de mão dada com a boa-fé a tentar, de forma sistematizada, que aí são as gangues, são as quadrilhas, e a pessoa que tem um sinistro uma vez na vida e fala, bom, peraí, isso aqui não vai dar perda total, se eu dar uma empurradinha ele cai na ribanceira. Aí vai da ética, vai da educação, vai de berço, vai do que você quiser chamar de cada um. Quer dizer, dizem que a oportunidade faz o fraudador, infelizmente é assim, mas
punição realmente é muito branda, não tem quase nada. Precisa ser quadrilha, precisa ser algo absurdo. Você pode ver que na sua região aí de Campinas, você tem aí uma criminalidade praticamente como é aqui de São Paulo. E você sabe dos desvios de carga, viracopos, essa coisa toda. Só sai na imprensa as grandes desmantelamentos de desvio de carga, que pegaram não sei quem. O resto é resto. E olha, eu estou aqui falando com vocês, eu vou pegar aqui, eu tinha separado para vocês, eu separei uma informação, quer ver? Eu não sei o país, eu não sei se é Estados Unidos, mas eu vou passar para vocês aqui um número, que é o seguinte: 2020, 308 bi de fraude nos Estados Unidos. São 300 bilhões, anuais de dinheiro jogado fora com fraude. Está no FAQ deste mês aqui. Eles trazem informação do custo da fraude nos Estados Unidos no ano de 2020. Quer dizer, isso não é dinheiro, isso é uma fábula. E que acaba tornando inviável, né, para o consumidor, às vezes, adquirir um seguro por causa dessas fraudes, porque daí tem que encarecer o seguro para poder cumprir aí com todos os sinistros, né, desse cálculo autorial, e chegar no valor e poder pagar todas as indenizações. É isso mesmo, encarece mesmo. Isso não é brincadeira. Chamados vasos comunicantes no seguro, você tem a linha lá de sinistro. A linha de sinistro é o que você gastou. Gastou bem ou gastou mal. Né? E assim, regular mal também o sinistro é um gasto desnecessário. A vida do regulador é uma vida difícil. Ele tem que ser um cara muito equilibrado, um cara muito atento. Ele está toda hora sendo castigado por essas tentativas, mas ele tem que atender bem o cliente também, porque uma má negativa é cara para a imagem, para a permanência do consumidor, em juízo. Em juízo custa uma fortuna. A melhor aplicação financeira é ter uma ação como autor em juízo hoje. Você tem correção monetária mais 1% de juro ou taxa Selic. Quando a taxa Selic caiu, todo mundo falou, vamos para a taxa Selic. Agora a taxa Selic subiu de novo, todo mundo vai... Então, assim, é uma linha muito tênue aquela do regulador. Ele precisa saber muito bem do produto dele, ele precisa muito bem adequar fatos a contrato, ele precisa dar muito bem a liquidação para atender muito bem o consumidor. Porque, veja, hoje aqui a gente falou de mazelas, hoje a gente falou da fraude, a gente falou do final da... mas tem uma coisa linda por trás de tudo isso aí. Quer dizer, eu brinco aí nas noites que eu falo aí para alguém, que eu falo que pagar sinistro é o orgasmo do seguro. E é isso mesmo. Né? Você pagar um sinistro regulado, bem pago, devolver à sociedade aquilo que ela garantiu. Né? A ideia é, vamos juntar todo mundo aqui, quem se der mal, a gente garante o cara. Né? Dentro das regras, é uma alegria pagar. Você vê aquele cara com um problema, né? Que não seja a morte de alguém, né? Que é irrecuperável, mas qualquer um daqueles que você recupera patrimônio, que você coloca uma empresa para funcionar de novo, que você coloca o carro na mão daquele segurado novamente, que você coloca um capital na mão de uma família que perdeu um ente querido. Né? Tá aí a pandemia, né? Foram milhões de pagamentos. Se era devido, não era devido, é outra discussão. Mas tá aí, ó. Mas ocorreram indenizações para as famílias e isso, sem sombra de dúvida, cumpriu aí com o papel, né, do seguro, justamente dar esse amparo às famílias. Exatamente, exatamente. Então, assim, essa má imagem, né, que os juízes fazem, que os tribunais fazem, de que você nega, só... Eles tratam a patologia. Né? Hoje, você tem tantos mecanismos, você tem o mecanismo de ouvidoria, você tem os mecanismos internos de reclamação, você tem os atendimentos a cliente, você tem tantas etapas, você tem os PROCONs, você tem tantas etapas antes de chegar no judiciário, e mesmo assim chegam aos montes ao judiciário, mas ele só enxerga a pequena parcela.
E a confederação, as federações, os sindicatos, tanto de seguradoras como de corretoras, têm feito agora um trabalho, eles se aperceberam de verdade disso, de informar quanto de pagamento é feito. Os pagamentos que são feitos à sociedade são bilionários, o que é fantástico. Quer dizer, agora aí, no final do mês, vamos estar um monte de gente aí, amigo em Goiânia, para falar disso. E para mim caiu essa coisa do empresarial para falar. Você não sobrevive sem isso. Você precisa... Veja, ô Grazi, se você tiver que pegar, você no teu escritório, nós no nosso, toda essa turma que está assistindo a gente, ao invés de contratar um seguro de responsabilidade civil, fizer uma reserva para você, se você fizer uma besteira, quem de nós consegue fazer isso hoje? Escritórios pequenos como os nossos? Não consegue. Como diz os outros aqui, é da mão para a boca esse negócio aqui. A gente trabalha no mês, paga as contas, sobrou uma grana, faz ali um distribution e somos felizes. Aí não deu naquele mês, não tem distribution. Ué, se eu pagar 20 mil reais por ano para ter uma apólice de 5 milhões, para garantir o escritório, mas da onde ia tirar 5 milhões? Nunca. Nunca. Então, você tem aí toda uma questão empresarial envolvida, toda uma questão de crédito envolvida. Se você precisa tomar um crédito, um empresário que precisa tomar um crédito e gastou uma grana preta numa situação ou outra que ele não tinha seguro, ele fica sem crédito. Então, assim, esse combate à fraude, e eu costumo dizer o seguinte, combate à fraude, eu tentei dizer e vou repetir, aos dois lados. Porque o segurador que vende mal também de forma fraudulenta tem que ser tanto penalizado quanto o consumidor que faz a fraude para qualquer tipo de desvio de grana aí do sinistro. Então, assim, essa ideia de fraude tem que estar sempre olhando para os dois lados, porque ela desequilibra qualquer um dos lados. Então, assim, hoje as empresas têm os seus compliances, os seus gestores de risco, as atuações para que isso não ocorra, governança, tem tanto nome para isso que você às vezes não consegue nem trabalhar para quem está dentro de seguradora. Está aí chegando o meu amigo Rogério Nigro, que trabalha tão bem lá na empresa dele. Você não tem tanta regra que tem hora que você não consegue trabalhar, mas é importante. Veja o que aconteceu em 2008 com as empresas americanas, com o diabo do subprime. Eu, por uma felicidade, eu estava na sede da empresa que eu trabalhava, em Boston, o dia que estourou o 2008 subprime. Eu vi tudo acontecer, todas as coisas que foram contadas, os riscos que tinham sido tomados, quem não tinha. Aí teve empresa lá que foi a falência. Não sei que não pode falar falência de seguradora, mas só para mudar nome, mas foi a falência. Se o Estado americano não intervém, quebradeira. Então, esta fraude também, quando parte do outro lado, é gravíssima. Então, mau produto, má comercialização, má regulação. Hoje eu vou te dizer com segurança. O mercado está muito avançado. As negativas são bem feitas. Aí vai dizer, Márcio, mas não tem. Tem, claro que tem problema. E o grande problema é assim. Você precisa entender de verdade o seu business. Porque o seguro, o sinistro, é interpretativo. E interpretação pode ter para um lado e para o outro. Você não pode ter equívocos que você diz, porra, aqui não. Isso você não pode ter. Agora, essa interpretação, essa decisão é muito difícil. Quer dizer, você precisa estar muito bem estruturado, conhecedor, e por isso que, às vezes, eu acredito nas equipes multidisciplinares. Ou seja, o sinistro tem que fazer o trabalho dele, mas, em algum momento, alguém tem que dar um help aí, uma visão, um enxergar. Esses casos, por exemplo, que eu contei para vocês de locador e locatário, eu já tive inúmeras vezes, dentro e fora de companhia. E eu sempre tento ajudar nesse sentido, ou seja, você economiza aí uma discussão desnecessária.
Bom, pessoal, alguém tem perguntas? Alguém? Aberta perguntas. 8h20, os caras estão com fome. Está na hora da janta, eles não querem... Já combinaram entre eles. Já. É que também foi uma apresentação incrível, expôs muita coisa que abre a nossa mente. Eu sou advogada, hoje eu trabalho muito com os corretores, e eu vejo os dois, já trabalhei para a seguradora também, então eu tento entender os dois lados, e eu vejo também que a questão das decisões do judiciário vão contra o contrato de seguro, os princípios, né, do próprio contrato, por falta de conhecimento do judiciário, inclusive, com relação ao que é o contrato de seguro, mas eu acredito que está tendo esse movimento das comissões, até das faculdades, de incluir o contrato de seguro como uma disciplina mais estudada, né, para os alunos. Então, eu acredito que isso daí vai refletir para o consumidor, no judiciário, esse conhecimento maior, né, amplo do direito do seguro. O consumidor bem educado, amparado ou não pelo seu corretor, seja qual for o canal de venda dele, esse segurado bem educado demanda menos, porque ele sabe dos direitos dele, ele sabe dos deveres dele. Esse cara demanda bem, tanto internamente quanto externamente. Quero dizer, quando ele dialoga com a seguradora, ele faz questões interessantes. Isso aqui está... Vocês me deram desse jeito, me venderam desse jeito, isso aqui está assim, isso aqui está assado. Quer dizer, conhecedor. E eu acho que aí, Grazi, a gente precisa fazer um olhar para dentro do mercado. A gente olha muito para o canal, muito, e olha pouco para o consumidor. O dia que a gente olhar mais para o consumidor, falar diretamente com ele, eu não estou dizendo que não precisa de canal, não é isso. Isso aí é um outro detalhe, é outra história, quem vai se decidir isso é o consumidor. O que eu estou dizendo é que, assim, campanhas, informações, isso tudo é feito para o canal de venda. E aí alguns dizem, não, mas o canal é que tem que educar o cara. O produto é seu, sabe? A indústria é sua. Então, quando você começa a olhar com mais atenção para esse consumidor, dar mais atenção para o consumidor, eu acho que a coisa vai mudando de figura, porque aí você entrelaça todas essas pontas. Os canais são importantes, mas o consumidor é muito importante. Pense você que está assistindo aqui, que tem a felicidade de conhecer esse troço, como funciona, ter uma certa... Pensa você com relação com os outros negócios que você tem, telefonia, TV a cabo. Essa relação é você com a tua empresa. Perceba que na nossa tem uma quebra. A gente não chega tanto no consumidor. E isso, às vezes, você vai dizer, não, mas não é sempre. Não estou dizendo que é sempre. Estou dizendo que a gente tem que cada vez buscar mais o cara. Sim. Na minha época de menino, você falava só e tão somente com segurado sinistrado, tá certo? Você tinha uma sinistralidade de 10%, você falava com 10 de 100 dos seus clientes, porque você só vendia a pólice uma vez para o cara, no ano seguinte você dizia, tá vencendo, chega aí, o preço aumentou, baixou, você não tinha relação com o cara. Quer dizer, as assistências, esse monte de coisa que hoje tem no contrato facilitou essa comunicação, atraiu mais o público, mas mesmo assim você está longe do segurado e você precisa estar perto desse cara. Mas o corretor não deixa. Quebra esses paradigmas, para com essa coisa de não deixa. Tem tanto para fazer aí, tem tanta coisa bonita para fazer e, de certa forma, esse distanciamento do consumidor como um todo, não o consumidor sinistrado, não o consumidor necessitado de alguma assistência, quer dizer, e aquela massa toda que nunca usa de nada, como é que você está se relacionando com ela, né? Sim. Alguém tem perguntas? Eu vou encerrar, então, o evento. Agradeço a participação de todos. Aqui no chat já foi disponibilizado o link para o certificado, então é só preencher o formulário, que depois a OAB envia o certificado. Agradeço a todos a presença, em especial o nosso palestrante,
o Márcio, quero agradecer a Carol e a Andressa, que permitem que tudo isso seja possível, que entrem em contato com o palestrante e que nos ajudam nos eventos. E, lógico, a nossa presidente, a doutora Luciana Freitas, todos da diretoria, de nos permitir debater o seguro. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço, Grazi. Boa noite a todo mundo. Obrigado para quem esteve aí com a gente. Um forte abraço a todos. Boa noite a todos.